Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade aqui presente, hoje é um dia muito especial para nós cristãos, nós católicos. Hoje nossas igrejas, todas elas em grande número, as pessoas vão para adorar, celebrar este precioso tesouro instituído por nosso Senhor Jesus Cristo na véspera de sua paixão, sabendo que sua hora estava muito próxima, querendo deixar um sinal, querendo continuar nos alimentando com a sua presença, o alimento espiritual. Jesus, naquela ocasião, na Quinta-feira Santa, como nós ouvimos, com seus discípulos, seus apóstolos reunidos, Jesus celebra, institui a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E dizia: fazei isso em minha memória. Todas as vezes que comerdes desse pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, eu estarei convosco até o final dos tempos. Ali, Jesus se oferece, Ele é a hóstia viva. Por isso que na Eucaristia, quando nós entramos na igreja, toda a veneração, todo o cuidado, o silêncio, porque nós estamos entrando em contato com um mistério. Jesus que está presente no sacrário, a hóstia viva. Por isso todo o amor, toda a veneração que nós temos que ter para com a Eucaristia. Por isso, quando nós entramos na igreja, a primeira coisa que qualquer pessoa ao entrar numa igreja deveria fazer, o sinal da cruz e o joelho, dobrar o joelho. Por quê? Porque nós estamos entrando em contato com o sagrado. Às vezes a gente vai perdendo, nós vivemos numa cultura onde nós estamos deixando de lado até essas coisas, Às vezes a gente vem do mundo agitado, bagunça, correria, e acaba trazendo para dentro da igreja a mentalidade de fora, E às vezes entramos numa igreja como se entra num estabelecimento comercial. A igreja é um espaço sagrado, por isso o zelo, o amor, o respeito, o silêncio. Quem vai numa igreja para rezar, já sai do mundo barulhento, e tudo que ela quer, deseja ao entrar numa igreja é que reine o silêncio. A palavra de ordem deve ser silêncio. Por quê? Porque nós estamos diante do grande mistério. É Deus que deve nos falar. Eu só tenho que me colocar diante dele e olhar para ele, e ele falar comigo. Poucas palavras, se não disser nenhuma, melhor ainda. Para ouvir o outro que fala, eu preciso silenciar. Se eu não tenho capacidade de ouvir, como é que Deus vai me falar? Então hoje também para nós é uma ocasião para nós meditarmos sobre o nosso amor, o nosso zelo que nós devemos ter para com o templo, casa de Deus, e principalmente com relação à Santíssima Eucaristia. Por isso que a igreja tem todo um zelo, todo um cuidado, Desde os ministros da Eucaristia, que fazem a preparação, o curso, para poder atuar como ministros, para ter, assim, saber da importância, o valor, o significado que tem a Santíssima Eucaristia, é o corpo de Cristo. Fazei isto em minha memória. Quem comer desse pão, quem beber, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quão triste para um católico, um cristão católico, que foi batizado na igreja e que não se alimenta da Eucaristia. Quantas pessoas que não comungam mais? Para comungar precisamos ir à missa, com exceção aos doentes, enfermos, que estão acamados, que estão impossibilitados de ir à missa. Eles recebem a Eucaristia porque estão impossibilitados
pela doença, por outras circunstâncias, nesse caso, tudo bem. O ministro, o padre, a comunidade vai até a casa e leva a Eucaristia. Nessa circunstância e apenas nessas. Fora disso, todos nós deveríamos ter, não digo o dever, mas a alegria de poder ir à igreja, participar da Santa Missa. Veja bem, a Eucaristia não foram os homens da igreja, não foi o Papa, não foi nenhum santo, nenhum padre, não foi um ser humano. Quem instituiu a Eucaristia foi Jesus Cristo. Foi Ele que instituiu. Então, quão triste é quando nós vemos tantas pessoas que não se alimentam mais da Eucaristia. Quem come desse pão, quem bebe desse cálice, palavras de Jesus, não são minhas, viverá eternamente. E eu ressuscitarei no último dia. Com certeza no dia do nosso juízo, não tenho dúvida nenhuma, né? Deus vai levar muito em conta as nossas santas missas, espero eu que celebradas com amor. Todas as vezes que nós fomos para a igreja para comungar, rezar também com amor, né? Não tenho dúvida que vai pesar a nosso favor. Todo o amor, todo o zelo, assim como tudo aquilo que você faz pela igreja. Eu sempre costumo dizer, já tenho quase 30 anos de padre, nós devemos amar a igreja porque ela é de Cristo. Se fôssemos olhar só pelas nossas qualidades, os nossos defeitos, não ficaria ninguém na igreja, nem o padre. Nem o padre. Nós vamos na igreja porque nós acreditamos naquilo que Jesus falou. Porque Ele nos pede, por amor a dele, por amor aos irmãos também. A Eucaristia deve nos unir. A comunidade perfeita, ela só vai existir lá no céu para quem lá chegar. Repito, a comunidade perfeita, onde não há nenhum problema, aqui no mundo vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Vocês sabiam? A comunidade perfeita é só lá em cima, para quem lá chegar. Espero que nós cheguemos lá também. Espero. Enquanto nós peregrinamos nesse mundo, nós vamos sempre precisar do auxílio da graça de Deus. Nós caímos, nós levantamos, né? E assim Deus vai alimentando o seu povo. O importante é estarmos sempre com Ele, nunca longe dEle, na igreja e com a igreja. Outra coisa importante, não basta estar na igreja, é preciso também ser igreja. Que às vezes a gente está na igreja, mas a gente não é igreja. É preciso deixar que a luz de Deus ilumine a minha vida. Tem tantas luzes por aí querendo guiar a vida das pessoas. A luz veio ao mundo, mas os homens, muitos preferiram as trevas. Quem que é a luz senão Deus? É Deus quem deve conduzir a caminhada da igreja. Ele já deixou à sua igreja tudo aquilo que ela necessita para a nossa salvação. Na igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que foi Ele que instituiu, una, santa, católica e apostólica. Nesta igreja, que é santa, porque tem Cristo na base, as duas notas da Igreja Católica, Igreja Santa, e qual é a outra? Vamos ver, as duas notas da igreja, as características. A igreja, ela é santa e ela é pecadora.
Padre, mas não é uma contradição? Como assim? Se é santa, não é pecadora? Se é pecadora, não é santa? Pois é, a igreja é santa, mas a igreja também é pecadora. Você sabe por quê? Sabe, né? Ela é santa porque ela tem na base Cristo. Por isso, santa igreja. E nesse sentido, ela é perfeita. Por isso que ela é santa. Não comete nenhum erro, nenhuma injustiça. Ela é santa, porque quem a garante é o Espírito Santo de Deus, é a Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é santa porque ela não nasceu de um desejo e nem de uma vontade humana. Ela é santa porque Cristo a instituiu. O próprio Deus: edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais irá prevalecer contra a minha igreja. Por isso ela é santa. Mas ao mesmo tempo que ela é santa, como ela não é frequentada, não é composta por anjos e santos, ela é frequentada por pessoas como eu e como você que está em casa ouvindo. Ela é ao mesmo tempo pecadora. Então a parte pecadora da igreja somos nós. Quando nós falamos igreja pecadora, estamos falando de nós, meus queridos. É de mim, é de você. Porque nós somos falhos. Se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos com Deus. Enquanto nós caminhamos nesse mundo, nós seremos sempre pecadores. Deus nos fez para a santidade, mas o pecado fez um grande estrago na nossa natureza humana. E basta a gente ver como é fácil identificar que nós somos fracos, falhos e pecadores. Quando fala nós, me incluo também. As nossas maneiras de ser, como é que uma hora a gente tem uma coisa, outra hora, né? A gente está sempre entre altos e baixos, não é assim? É isso mesmo. É a natureza humana ferida pelo pecado. Então o inimigo nos provoca de todas as formas, nos tenta, e tenta nos afastar de Deus, tenta tirar de nós Deus, nos impedir de ir à missa, de comungar, de confessar. E olha que ele tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, tem feito um trabalho extraordinário. Quantas pessoas que não vão mais à igreja, quantas pessoas que não comungam mais, que não confessam, que não comungam, que não acreditam, e acham bonito, até batem no peito. Rezemos, temos que rezar muito por essas pessoas, temos que ter pena e rezar, para que se convertam antes do juízo final, porque se rezemos, temos que rezar, temos que ter piedade e compaixão de quem assim vive e de quem assim pensa. Muita compaixão. E dobrar o joelho e rezar muito, muito, porque está em jogo a salvação ou a condenação. Simples assim. Quem não crê já foi condenado, lembra? Quem não crê já está condenado. Porque não acreditou, não é acreditar no padre, no bispo, claro que a gente tem que acreditar. Eu, nesses quase 30 anos de padre, eu nunca ensinei nenhuma teoria minha. Tudo que eu ensinei é aquilo que a igreja pediu para me ensinar. Nunca sonhei de noite e vim aqui falar para você, e nunca vou fazer. Sei muito bem o que um padre deve fazer, sei muito bem, graças a Deus. E procuro ser fiel à igreja. E assim acredito todos os sacerdotes. Porta-vozes, eles transmitem aquilo que receberam de Cristo, não aquilo que eles acreditam, teorias, sonhos e fantasias. Eu escrevi um livro e no meu livro a igreja deveria... Não. Fiel à doutrina da igreja, que Jesus transmitiu, deu a seus apóstolos, e por geração em geração, é isso que a igreja e os seus pastores
papa, bispo e sacerdote deve fazer. Levar Deus às pessoas, levar a Eucaristia, levar amor, esperança, num mundo cheio de tanta tristeza, de tanta dor e tanto sofrimento. Um mundo que cada vez mais se afasta de Deus. Nós precisamos estar próximo das pessoas. Você também, eu, levar o nosso testemunho de cristão. Ser um sinal de esperança lá onde parece não haver mais esperança. Levar ânimo, alegria, entusiasmo. Convidar as pessoas para se aproximar de Deus, para voltar à igreja, para comungar, para confessar, para receber a Eucaristia, para se alimentar da palavra. Quantas pessoas que nunca mais ouviram sequer uma leitura. Não é bonito quando a gente abre o livro sagrado? É o livro sagrado, é Deus se comunicando, Deus falando, orientando. A gente sai com o nosso espírito renovado, nossa aquela palavra, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra no coração nosso, ela muda, ela mexe conosco. Mas como que eu vou me alimentar da palavra de Deus se eu fujo dela? Nós estamos aqui, que bom. Mas temos que também nos preocupar com as tantas outras pessoas, que é uma imensa maioria, de gente que não acredita mais em nada. Quer dizer, nas coisas do mundo até que eles acreditam, mas é ilusão, porque a figura do mundo passa. Diz Jesus: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. É feliz todo homem que a Deus se confia. É feliz todo homem que confia em Deus. Em quem que nós confiamos? Quem se alimenta do pão da Eucaristia viverá eternamente. Estará comigo e eu estarei com ele. Vejam só. Então, que hoje seja uma ocasião para cada um de nós, para nós meditarmos nesse grande mistério de amor que é a Eucaristia. Também quero agradecer, né, Cecílio, a igreja bonita, os tapetes muito bem feitos, olha que lindo, né? Fruto do trabalho das pastorais, movimentos, né, que se empenharam durante dias, né, e confeccionaram esses lindos tapetes com símbolos, né, da nossa igreja, da Eucaristia, né, principalmente a palavra de Deus, o terço, os símbolos cristãos que nos acompanham, os alimentos também, mostrando que nós somos uma igreja, não só uma igreja afetiva, mas efetiva. Uma igreja que também olha para as necessidades, as dores e o sofrimento, que acolhe e que reparte o pão. Os alimentos trazidos depois serão destinados às tantas pessoas que necessitam. É um pequeno gesto de amor, uma igreja que participa também da dor e do sofrimento, que olha para fora e vê as dores e as misérias. É isso, Jesus fez isso e pediu que a igreja também sempre estivesse atenta a essas realidades. Nunca esquecer aquilo pelo qual ela foi instituída, né? Que é para salvar. A missão primeira da igreja é a salvação das almas, mas também, na medida do possível, fazer a caridade e ajudar as tantas pessoas. É um outro gesto muito bonito, muito lindo, que a gente nunca deve esquecer. Então, que a Santíssima Eucaristia, hoje à tarde, vamos fazer a Santa Missa lá na Paróquia Santo Antônio, né, às 15 horas, vai estar todo o clero, todas as pastorais, todas as lideranças, num gesto bonito, na nossa demonstração de amor por Jesus na Eucaristia. Depois o tapete quase de 5 quilômetros, né, que foi confeccionado pelas pastorais, movimento de todas as 42 paróquias da nossa arquidiocese. Então, é uma oportunidade para nós também, juntos como igreja, sempre unidas, né, em torno da Eucaristia que nos une. Louvar e agradecer a Deus pelo seu corpo e sangue dado a nós como alimento da nossa alma.
Louvado seja nosso